só as irmãs agora. Let's turn to Exodus, some Numbers. Excuse me. Okay. Can you start again? Would you please turn to Numbers, Vamos abrir no livro de Números, chapter 23, chapter Capítulo- 33. capítulo 33. Let us read it from verse 1. Vamos ler então a partir do versículo 1. These are the journeys of the sons of Israel by which they came out from the land of Egypt by their armies under the leadership of Moses and Aaron. São essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. And Moses recorded their starting places according to their journeys by the command of the Lord, and these are their journeys according to their starting places. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. And verse 5. Versículo 5. Then the sons of Israel journeyed from Ramses and camped in Succoth. Partindo, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote. And they journeyed from Succoth and camped in Etham, which is on the edge of the wilderness. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto, ou na borda do deserto, como é dito do deserto, como é dito em inglês. And they journeyed from Etham and turned back to Pihahiroth, which faces Baal-zephon, and they camped before Migdol. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte a Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. And they journeyed from before Hahiroth and passes through the midst of the sea into the wilderness. And they went 3 days' journey in the wilderness of Etham and camped at Marah. E partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. And they journeyed from Marah and came to Elim. And in Elim there were 12 springs of water and 7 palm trees. And they camped there. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. And they journeyed from Elim, they journeyed from Elim and camped by the Red Sea. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. And they journeyed from the Red Sea and camped on the wilderness of Sin. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. And they journeyed from the wilderness of Sin and camped at Dovka. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofca. And they journeyed from Dovka and camped at Alush. Partiram de Dofca e acamparam-se em Alus. And they journeyed from Alush and camped at Rephidim. Now it was there that the people had no water to drink. Partiram de Alus e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. And they journeyed from Rephidim and camped in the wilderness of Sinai. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. I think these are the words for the moment. Então, esses serão os versículos para o momento. As you know that in the evening we would like to study the Pilgrim's Progress in the Bible. Então, como vocês já sabem, é a nossa intenção de compartilhar à noite sobre o progresso do peregrino. According to chapter 33 of Book of Numbers, De acordo com o capítulo 33 do livro de Números, Moses has recorded all 42 stations in the wilderness. Moisés registrou cada uma daquelas 42 estações do deserto. And we have been told the name of these stations. E nos foi dito aqui o nome daquelas estações. Altogether 42. Ao todo são 42.
So tonight we will try to go to the details of these 42 stations. E hoje à noite nós procuraremos tratar dos detalhes dessas 42 estações. But because of the limitation of our time, Mas por causa da limitação do nosso tempo, we can only have the bird's eye view of these stations. poderemos ter apenas uma visão panorâmica dessas 42 estações. And some of the station, because the Bible did not give us enough data, E uma vez que a Bíblia não nos deu muitas informações, muitos dados sobre algumas dessas so we are not estações, clear about them. então nós não temos clareza concernente a elas. But important thing is this: Mas a coisa importante é a seguinte: we try to gather some spiritual lessons vamos buscar encontrar lições espirituais from these 42 stations. dessas 42 estações. Now, first, we have to gather the historical facts. Em primeiro lugar, nós temos que reunir os fatos históricos. Now, how do you know that from Exodus to Deuteronomy? Como é que você sabe que de Êxodo a Deuteronômio, These books were written by Moses. que esses livros foram escritos por Moisés? There is a very interesting evidence, Tem uma evidência muito interessante. and only God can provide such E evidence. apenas Deus pode prover tal evidência. People of God were in desert. O povo de Deus estava no deserto. Now, in desert is most difficult place for you to supply any evidence. E no deserto é um dos lugares mais difíceis de você poder prover qualquer tipo de evidência. When wind blows, Porque quando aquele vento sopra, when the sand of desert moves, quando a areia do deserto se move, everything will change. tudo vai mudar. So we know that if you really travel or make journey in a desert, Então nós sabemos que se realmente você viajar ou fazer uma jornada pelo deserto, it's very difficult for you to create any record. é muito difícil para você deixar qualquer rastro, qualquer registro. Let us remember, Vamos nos lembrar. for people of Israel to cross Red Sea was indeed a great miracle. Para que o povo de Israel cruzasse o Mar Vermelho, verdadeiramente foi um grande milagre. But for more than 2 million people of Israel, Mas para que mais de 2 milhões de pessoas do povo de Israel going through that great and terrible wilderness passasse por aquele grande e terrível deserto for 40 por years, 40 anos, this is the even greater miracle. isso ainda é um milagre maior. Now, can we find some evidence about it? Podemos encontrar alguma evidência a respeito disso? We thank God. Nós damos graças ao Senhor, And Moses was so careful. porque Moisés foi tão cuidadoso. He recorded all the name of these stations. Ele registrou todos os nomes dessas 42 estações. So it supplied very important data for archaeologists. Isso então provê dados importantes para os arqueólogos. Even today, if you travel in the desert of Sinai. Mesmo se hoje você viajar pelo deserto do Sinai, Now we know if you travel in that part of the world, porque se você viajar naquela parte do mundo, that part of desert is most unique one. aquela parte do deserto é a porção mais singular. It is not big enough. Não é grande o suficiente. So it really gives us a show window to what God has done in history. Realmente nos traz aí uma vitrine daquilo que Deus fez na história. So first, let us gather the historical facts first. Em primeiro lugar, vamos buscar os fatos históricos. Because when God inspired the word, Porque quando Deus inspirou a sua palavra, now let us remember Vamos lembrar. what Moses has written were nothing but history. porque aquilo que Moisés escreveu nada mais foi do que história. How do we know that Bible as history? Como é que nós conhecemos a Bíblia como o lado histórico? Because if you study Bible carefully, Porque se você estudar a Bíblia cuidadosamente, and you find that God Himself already provide many interesting and many convincing evidences, você vai descobrir que Deus já providenciou muitas evidências que são convincentes. and many Bible scholars, E muitos eruditos da Bíblia, they have done wonderful research in that peninsula, in that Sinai Peninsula. esses eruditos fizeram pesquisas profundas ali naquela região da Península do Sinai. And today we are standing on the shoulders of those giants. E hoje nós estamos aqui apoiando nos ombros desses gigantes, So we can see Bible even more clear. para que nós possamos ver a Bíblia de uma maneira ainda mais And clara. also we thank those most recent discoveries. E nós também agradecemos muito ao Senhor por essas descobertas mais recentes. Some discovery can be recent as 1985. E algumas dessas descobertas são tão recentes quanto A 1985. very important ancient canal has been discovered. Canal muito antigo foi descoberto recentemente. And also there was a very important fortress has been discovered. Também uma fortaleza muito importante foi descoberta. And now
when you come back to the Word of God, E agora, quando você se volta à palavra de Deus, and now you can be sure. você pode ter certeza. Now, the Word of God always been settled in heaven. A palavra de Deus sempre foi estabelecida no céu. So young people, Então, jovens, now you can be sure. você pode ter certeza. The book which is in your hand Esse livro que está nas suas mãos is the Word of God. é a palavra de Deus. Thank God. Graças a Deus. How do we know? Como é que nós sabemos? Because Abraham has two classes of people. Porque Abraão tinha duas classes de pessoas. As far as history is concerned, No tocante à história, let us remember, vamos nos lembrar. people of Israel, O povo de Israel, or the existence of people of Israel, ou a existência do povo de Israel, it was wonderful proof that Moses was the author of 5 books of Moses. é uma prova maravilhosa de que Moisés foi o autor dos 5 livros de Moisés. Of course, God used Moses as an instrument. É claro que Deus utilizou Moisés como instrumento. Actually, this is the Word of God. Na realidade, é a palavra de Deus. So we know that 42 stations has been recorded. E nós sabemos que aquelas 42 estações foram registradas. But more than that, Mas mais do que isso, we know that the Bible, not only as history, also as a type. mas nós também conhecemos a Bíblia não apenas como o seu lado histórico, mas também como tipo. Through this history, actually God was prophesying. Então, através dessa história, Deus na realidade estava profetizando Through pictures. através de figuras, de quadros. And we know that we are the heavenly descendants of E Abraham. nós sabemos que nós somos os descendentes celestiais de Abraão, Because we are sons of faith. pelo fato de sermos filhos da fé. And now according to the 5 books of Moses, Então, de acordo com os 5 livros de Moisés, and even before God, when God prepared a race, when God was preparing the salvation, então quando Deus estava preparando a salvação, when that history was going on. quando aquela história estava desenrolando. Now, in the life of Abraham, Isaac, and Jacob, we really have the dawn of our salvation. Então, nas vidas de Abraão, Isaac e Jacó, nós vemos a aurora da nossa redenção. And we know that 2,000 years ago, E nós sabemos que 2000 anos atrás, thank God, graças a Deus, and the Savior of mankind was born o Salvador da raça humana nasceu in Bethlehem. em Belém. And finally, he died for us on the cross. Finalmente, ele morreu por nós na cruz. He accomplished such a wonderful salvation. E ele alcançou uma salvação tão maravilhosa. But let us remember, Mas vamos nos lembrar, at the same time, ao mesmo tempo, God tried to use the history recorded in the first 5 books Deus procurou utilizar aquela história que está registrada nos 5 primeiros livros to give us a picture. para nos dar um quadro. Now, what kind of salvation we have? Que tipo de salvação nós temos? We are not only being delivered from bondage of sin. Não apenas somos libertados da escravidão do pecado. We were sinners. Nós éramos We pecadores. were under the bondage of sin. Estávamos sob a escravidão do pecado. And because of the finished work of Christ on the Mas cross, por causa da obra consumada de Cristo na cruz, you see how this problem has been solved. você então consegue ver como este problema foi resolvido. But more than that, Mas ainda mais do que isso, salvation is not just get us saved. a salvação, o objetivo dela não é apenas nos tornar salvos. Now we start our way with a heavenly calling. Mas agora nós começamos a nossa jornada com um chamamento celestial. We will walk a way of E faith. nós vamos caminhar esse caminho da fé. Even today we are strangers and exiles on this earth. E até mesmo hoje nós somos peregrinos, estrangeiros nessa terra. While we are living in the tents, Enquanto nós vivemos nas tendas. but actually we are waiting for that city with foundation. Mas na realidade nós aguardamos aquela cidade que tem fundação. The foundation were 12 precious stones, Aquela fundação são as 12 pedras preciosas, whose architect and builder is God himself. cujo arquiteto e construtor é Deus Ele mesmo. We have been given that promised land. Nos foi dada aquela terra prometida. And again, E de mais uma vez, because it's only in descendants of Abraham. então foi apenas com a descendência de Abraão Finally, the dream of Abraham came que true. finalmente aquele sonho de Abraão se concretizou. And they have been delivered out of Egypt.
E eles foram libertados do Egito. No more house of bondage. Não havia mais aquela casa de escravidão. So now they are in the wilderness. Mas agora eles estavam no deserto. Now in that wilderness, Naquele deserto, God led them all the way. Deus os conduziu por todo o caminho. The pillar of clouds, Aquele pilar de nuvens the pillar of e fire. o pilar de fogo. The ark always went ahead of them E a arca sempre seguia à frente deles to look for the place of rest. para buscar aquele lugar de descanso. Now, my brothers and Meus sisters, irmãos e irmãs, now that wilderness life aquela vida no deserto, actually is a very important picture na realidade é um quadro muito importante to remind us. para nos fazer lembrar Today we are also in this great and terrible que wilderness. hoje nós também estamos nesse grande e terrível deserto. We already say goodbye to the world of Egypt. Nós já dissemos adeus para aquele mundo que era o Egito. We already say to that morally corrupted world. Nós já dissemos para aquele mundo corrompido moralmente. Because after we not only believe and also been baptized, Porque nós não apenas cremos, mas também fomos batizados. just like people of Israel, Exatamente como o povo de Israel, crossed the Red que Sea. cruzaram o Mar Vermelho. From that time on, Daquele momento em they diante, will no longer see those Egyptians anymore. eles não mais veriam aqueles egípcios. After we have been baptized, Após sermos batizados, the world was far o behind. mundo vai ficar muito para trás de nós. We are still in the world, Nós ainda estamos no mundo, but we are not of the world. mas nós não somos do mundo. So now we discover we are journeying in this wilderness. E aí nós vamos descobrir que estaremos jornadeando por esse deserto. We are marching on. Estamos prosseguindo. When we are marching on with the Lord, Quando estamos prosseguindo com o Senhor, we are growing. estamos crescendo. We are growing unto maturity. Estamos crescendo em direção à So maturidade. when we really reach the promised land, Quando verdadeiramente nós alcançamos a terra prometida, that means there we reach the maturity. significa que nós ali alcançamos a maturidade. Now, maturity is not perfection. Maturidade não é perfeição. When you reach maturity, Quando nós chegamos à maturidade, that doesn't mean that you are so perfect. não significa que você é tão perfeito. Some people even dream of sinless perfection. Algumas pessoas até mesmo sonham com aquela perfeição sem pecado. That is impossible. Isso é impossível. Only one person, Apenas uma pessoa, only one man apenas um homem, who was sinless perfect. que foi totalmente perfeito e sem pecado, That is our e Lord. foi o nosso Senhor. So you see, brothers and Então sisters, vocês veem, irmãos e but irmãs, then why Bible talk about maturity? então como a Bíblia fala a respeito de maturidade? Maturity didn't mean that we are perfect. A maturidade não significa que nós somos perfeitos. What is maturity? O que é maturidade? Means that when we are mature, Significa que quando nós formos maduros, we are no longer self-centered. nós não seremos mais centrados em nós mesmos. We become Christ-centered, Nós seremos centrados em Cristo. or we become God-centered. Ou seremos centrados em Deus. That's maturity. Isso é maturidade. When a baby was born, Quando o nenenzinho nasce, and you see how baby was self-centered. você vê como aquele bebezinho é egoísta, centrado. When baby was hungry, Quando o neném tem fome, he never cared whether this is midnight or whether this is midday. ele não está nem aí se é meia-noite ou meio-dia. When he wants to eat, Quando ele quer comer, the whole world has to wake up. todo mundo tem que acordar. So the whole world is actually he was center of the world. Então, na realidade, ele é o centro de todo esse mundo. But when a girl Mas quando uma grown moça, up to maturity, ela cresce até a maturidade, when she becomes a mother, quando ela se torna uma mãe, now what happened? o que acontece? Now after she became a mother, Após ela se tornar uma mãe, you discover você she descobre, began to appreciate ela começa então a apreciar what her mother has gone through. aquilo pelo que sua mãe passou. When she was young, Quando ela era jovem, when she was a babe, quando ela era um neném, she was so self-centered. ela era tão centrada em si mesma. But now, Mas agora, she was even willing to wake up in midnight ela está mesmo desejosa de acordar à meia-noite to take care of her baby. para cuidar do seu neném. You know that. Você sabe Now this woman has been matured. que essa mulher amadureceu. That girl has grown into maturity. E que aquela jovem, ela cresceu até a maturidade. No longer self-centered. Não é mais alguém que está centrado em si mesmo. But brother and sister, Mas irmãos e irmãs, now she discovered, agora ela descobre and her life is supposed to give and give and give. que a sua vida ela tem que dar, dar e dar.
The life of giving A vida de dar is a mature life. é uma vida madura. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor. What is maturity? O que é maturidade? Maturity means to be conformed into the image of God's Son. A maturidade significa ser conformado à imagem do Filho de Deus, According to the finished work of Christ. de acordo com a obra consumada de Cristo And through the internal working of the Holy e Spirit. através da operação interna do Espírito Santo. And thank the Lord. E graças ao Senhor, We are collaborating, we are cooperating with the Holy Spirit. nós estamos colaborando e cooperando com o Espírito Santo. And then somehow, E de alguma forma, by the working of the Holy Spirit, pela operação do Espírito Santo, through the operation of the cross, através da operação da cruz, and something is done in us, in our life. algo acontece e é realizado em nossas vidas. Then people, the world can see the beauty and glory in our life. Aí as pessoas podem ver a beleza e a glória nas nossas vidas. Sometimes even in a very small scale. Algumas vezes até numa escala muito pequena. Somehow we impress the world with the humility of Christ. Algumas vezes nós vamos impressionar o mundo com a humildade de Cristo. Some other time, Algumas outras vezes the patience of Christ. com a paciência de Cristo. So, brother and sister, Então, irmãos e irmãs, now that's our testimony. esse é o nosso testemunho. So thank God. Graças a Deus. Today we are journeying in this great and terrible wilderness. Hoje nós estamos jornadeando por esse grande e terrível deserto. And thank God. Graças a Deus, God has a wonderful program for us. Deus preparou um programa maravilhoso para nós. Because when people of Israel went through wilderness, Porque quando o povo de Israel passou pelo deserto, God had a program for them. Deus tinha um programa para eles. God wanted them to march on step by step. Deus desejava que eles caminhassem passo a passo. Do you see that? Você vê isso? They had to pass through all these stations. Eles tinham que passar por todas aquelas estações. They should never skip any one of Eles them. não podiam saltar nenhuma delas. But of course, Mas é claro, now they failed God so terribly. eles falharam para com Deus tão terrivelmente. Originalmente, According to God's design. de acordo com o projeto de Deus. If you study 5 books of Moses, Se você estudar os 5 livros de Moisés, according to God's purpose, de acordo com o propósito de Deus, they will take 2 years to finish these courses. demoraria a eles apenas 2 anos para poder terminar essa rota. Now, I don't tell you where you can find these 2 years. Eu não vou dizer para você onde você pode encontrar esses 2 anos. This will be a good challenge for you. É um bom desafio para Now, você. go to your 5 books of Moses. Vai lá para os seus 5 livros de Moisés You will find that e answer. você vai descobrir essa resposta lá. But anyway, Mas de qualquer forma, now look for it. vai procurar isso. You discover God, in God's mind, Você observa que na mente de Deus, roughly 2 years, aproximadamente 2 anos, people of Israel, que o povo demoraria o povo de not Israel, only they travel in the wilderness, não apenas para viajarem pelo deserto, but they will travel or journey according to God's will. mas eles jornadeariam ou viajariam segundo a vontade de Deus. Let us turn to Exodus chapter 18. Vamos abrir em Êxodo capítulo 18. Verse 1. Chapter 17, verse 1. É capítulo 17, versículo 1. Then all the congregation of sons of Israel journeyed by stages from the wilderness of Sin. 17:1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Now, do you see that according to the commandment of the Lord, Você vê, está dizendo aqui, segundo o mandamento do Senhor, they journey by stages. eles jornadeavam através de estágios. So actually, God has a blueprint of their journey. Na realidade, Deus já tinha aquele plano completo da sua viagem. And it was Moses who recorded all these 42 stations. Mas foi Moisés quem registrou todas aquelas 42 estações. And so if you really study these 42 E stations, se você verdadeiramente estudar essas 42 estações, and you will discover full of meanings, você vai descobrir que ela é cheia de sentido. it will also give us some blueprint. Vai, na realidade, nos dar esse plano How can we grow as a Christian from one stage to another? de como nós, como cristãos, podemos prosseguir de um estágio até outro estágio. So here
is the sketch of the growth of our Christian life. Aqui então está o esboço do crescimento da nossa vida cristã. So it is extremely interesting, brothers and sisters. Então é extremamente interessante, irmãos e But irmãs. unfortunately, Mas infelizmente, people of God failed God terribly. o povo de Deus falhou para com ele de maneira terrível. Instead of 2 years Ao invés de gastar em 2 anos, finishing the course, terminando, concluindo aquele curso, they spent another 38 years. aquele percurso, eles gastaram ainda mais 38 anos. So altogether, Ao todo, então, 40 years in wilderness. 40 anos no deserto. They finished the whole courses, Eles terminaram todo o percurso, but they took 40 years. mas demorou a eles 40 anos. And for 38 years, E por 38 anos, they were wandering in the world. eles estavam vagueando no deserto. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, this is an important lesson for every one of us. essa é uma lição importante para cada um de nós. So, in the beginning, Então, no princípio, I would like to present these 42 eu stations. gostaria de apresentar essas 42 estações. Now, you have 2 sheets of notes here. Então, vocês têm 2 folhas com anotações aí. Now, please take these notes always with you when you come to the evening sessions. Então, sempre tragam essas 2 folhas de papel com você quando vocês vierem para as reuniões da noite. So, if you lose them, you won't be able to refill it. Se você perder, não vai ter como repô-las. So, please keep this. Por favor, guarde. And now, if you read the first sheet, Se você ler, então, essa primeira folha, now here we have the Pilgrim's Progress. aqui nós temos, então, o progresso do peregrino. So now we try to put all these 42 stations here, Então, nós procuramos colocar todas aquelas 42 estações aqui, both English and also Portuguese. tanto em inglês como em português. Now, very interesting. É muito interessante. These 42 stations can be divided into 3 stages. Essas 42 estações podem ser divididas em 3 estágios. 14, 14, another 14, outros 14, and another 14. outras 14. So now we try to list all the 14 stations in a certain state, all in this paper. Então, nós procuramos colocar todas essas 42 estações nessa folha de papel. So in the beginning, No princípio, now you should study the facts first. você tem que estudar os fatos em primeiro lugar. Now we will try to tell you as much as we can. Nós vamos procurar falar tanto quanto podemos. But let me try to explain some of the things here first. Mas deixe-me explicar alguma das coisas aqui primeiro. Now first, try to remember 3 stages here. Em primeiro lugar, procure lembrar dos 3 estágios aqui. The first stage is from Sukkot to Rithma. O primeiro estágio é de Sucote até Ritmar. Now the second stage O segundo estágio is from Rimon Peretz to Hor Hadgat. O segundo estágio é de Rimon Pérez até Or Gigdad. And then verse 29. Então, Now from the third stage terceiro estágio is from the Jopatha to Canaan. é de Jotbata até Canaã. Now, if you don't know English very well, Se você não conhece inglês muito bem, so if you know how to pronounce it, se você souber if you don't know how pronunciar, to pronounce it, se você não souber pronunciar, for example, Sukkot. por exemplo, Sucote, Now you see in the you have bracket there, você vê que tem aqueles colchetes ali. tell you how to pronounce it. Ali está mostrando como pronunciar. And then, for example, Por you exemplo, have então, Tel El Mashhuta. você tem Tel El Mashuta. Now, what is a tel? O que é um tel? This is archaeological term. Esse é um termo arqueológico. Now, you know that when archaeology try to discover something in the past, Então você sabe quando os arqueólogos estão pesquisando alguma coisa do passado. suppose you want to discover some city, Vamos supor que ele esteja querendo descobrir algo sobre alguma but cidade. in the past several thousand years, Mas nos diversos anos que se passaram, and one city has gone many change. uma cidade passou por muita mudança. So you can see that there are many layers of accumulation. Então você vai observar que existem várias camadas que foram acumuladas. One layer upon another. Uma camada sobre outra camada. Of course, the lowest layer É claro que a camada mais lá do fundo now belong to the earlier time in history. pertence então aos momentos mais antigos na história. For example, Por exemplo, today you visit Jerusalem. hoje, se você visitar Jerusalém, Oh, sometimes you are so excited. alguns momentos você vai ficar tão empolgado. Especially that Via Dolorosa, that means the way of pain, the way of sorrow. Então, especialmente na Via Dolorosa. Now, Catholic people will tell you, Os católicos vão dizer para você, this is the path our Lord has taken
when he went to Golgotha. Esse foi o caminho que Nosso Senhor tomou quando ele foi até o Gólgota. And the Catholic Church, they build some church building in each station. There were supposed 14 stations according to the Catholic source. Então, a Igreja Católica procurou construir prédios de igreja em cada uma daquelas estações. So if you São visit, 14 no total. if you visit Jerusalem, Se você visitar Jerusalém, now many pilgrims they definitely will visit that way of Via Dolorosa. muitos peregrinos vão então visitar aquela Via Dolorosa. Now even Christians may be very emotional. Até mesmo os cristãos podem ficar muito emocionados. Even you don't believe those 14 stations. Ainda que você não acredite que aquelas sejam mesmo as 14 But estações. some people will tell you that now this is the way where our Lord probably took to Golgotha. Algumas pessoas vão te dizer que realmente foi esse o caminho que o Nosso Senhor tomou até chegar ao Gólgota. But as you know very well, Mas como você sabe bem, today even you step on that road, hoje mesmo se você pisar ou caminhar sobre aquela via, this was never the street level in the time of our Lord Jesus. aquele não era o nível da rua na época do Senhor Jesus. Now, if you really want to walk on the street, almost at the same street level at the time of our Lord Jesus, Se você na realidade quiser caminhar no mesmo nível da rua de quando Jesus esteve naquele lugar, it is almost 2-story or 3 stories even further down. é cerca de 2 ou 3 andares para baixo daquele nível. Now, one time I went to Israel with a Brazilian group, Uma vez eu fui para Israel com um grupo de brasileiros and we were so privileged. e nós tivemos um privilégio tão grande. We were able to visit a tunnel. Nós tivemos a oportunidade de visitar um túnel. That tunnel they used to be they were not open to public. Então esse túnel não era assim aberto para o público. But actually, this tunnel was along the western wall. E na realidade, aquele túnel percorria o lado do muro, onde está o Muro das Now, Lamentações. everybody knows the Wailing Wall. Todo mundo conhece o Muro das Lamentações. Now, but don't forget, Mas não se esqueça, the Wailing Wall, the Wailing Wall, when you saw only part of the western wall. na realidade, o que hoje é conhecido como Muro das Lamentações é uma porção pequenininha do muro So here you have a Wailing Wall. ocidental. Here you have Wailing Wall. Então aqui nesse pedacinho você tem o que é conhecido como Muro das And Lamentações. you have a square there. Jewish people, they went there to pray. Então você sabe que o povo judeu vai ali para orar. But remember, this street level we have today Então aquele nível da rua que nós temos hoje ali is not the street level of our Lord's time. não é o mesmo nível da rua na época do nosso Senhor. So now there is a tunnel today. Então há um túnel hoje. That tunnel actually along the whole western wall. Na realidade, aquele túnel percorre todo o lado daquele muro ocidental. And then you walk on the street. E aí você vai andar na rua. Now in that street of that tunnel. Então, na rua lá daquele túnel, Now that's really the street level when our Lord walked on the earth. aquele sim era o nível da rua de quando nosso Senhor Jesus caminhou It is sobre a terra. very interesting experience. É uma experiência muito interessante. If you go through the whole tunnel, Se você percorrer todo aquele túnel, you even can see the foundation of the temple. você até mesmo pode ver a fundação do templo. So what is a tell? Então, o que é um tel? Tell means that archaeology people, they try to discover something in the past, Então, significa que aqueles arqueólogos estão tentando descobrir algo do passado, but they discover a site. mas eles descobrem ali um sítio arqueológico. Now from now on, they want to unearth it layer by layer. E daquele momento em diante, eles vão querer descascar aquilo camada por camada. So they consider the small hill of accumulation Então, eles consideram, por exemplo, um pequeno montezinho com alguns acúmulos de a terra. tell. They call this a tell. E chamam isso aí de um tel. Now today, if you want to visit Sukkot, Hoje, se você quiser conhecer Sucote, if you try to get Egyptian guide, se você pegar um guia egípcio,
You say, I want to visit Sukkot. e fala com ele, olha, eu quero conhecer Sucote. He said, I didn't know where it is. Ele vai falar assim, eu não sei onde He é que é, didn't know Bible very well. porque ele não conhece a Bíblia. Now, even someone, even is, if some Egyptian is Christian, Mesmo se aquele egípcio for cristão, even he studied Bible, mesmo se ele estudar a Bíblia, even he know that Sukkot was in Egypt, mesmo que ele soubesse que Sucote está no Egito, he still don't know where to take you. ele ainda não vai saber aonde te levar. Now that's the reason. Então, essa é a razão. Now, when we give you the name here, Quando nós damos os nomes para vocês aqui, we also give you the name of a tell. nós também damos o nome do Tel So junto. now you get any average Egyptian guide. Aí então você pega qualquer guia egípcio comum. He does not know where Sukkot is, Ele não sabe onde é que está Sucote. but he definitely should know Tel El Mashkuta. Ele definitivamente tem que conhecer onde é que está o Tel El Maskuta. So we put all this information here. E nós colocamos todas essas informações aqui. We try to save all your labors from working in it. Então a gente estava na tentativa de tentar economizar todo o trabalho que você teria ao So fazer this isso. is very important. Isso é muito importante. And not only that, Não apenas isso. for example, this map, you should keep it, you should never lose it. Esse mapa você nunca deve perder. I can be sure Eu posso te garantir. you won't find anywhere. É provável que você não vai encontrá-la em qualquer outro lugar. Of course, I got it from somewhere. É claro que eu obtive de algum lugar. But this kind of map is very rare. Mas esse tipo de mapa é muito raro. Even when you study Bible, Mesmo quando você estuda a in the Bíblia, back of your Bible, you won't find this kind of maps. lá no final da sua Bíblia você não encontra esse tipo de mapa. Now, here they will tell you where are the these tells. Aí ele vai te mostrar onde é que estão esses Tels. For example, if you look at this map, Se você olhar para esse mapa, now you find Tel El Mashkuta você vai ver aí o Tel El Maksuta. near Lago Timsah. É perto desse lago Timsa. So Aqui, ó. you see, if you read this map, Se você ler esse mapa, and normally people don't get this map. normalmente as pessoas não recebem esse mapa. So if you really visit Egypt, Oh, excuse. if you really visit Egypt, Se você verdadeiramente for lá visitar o Egito, and this information will be very useful. essa informação vai ser muito útil. Then the meaning of Sukkot E aí então o significado de Sucote is quarrel of cattle or booths. significa um curral, né, de gado ou tendas. You see, so that's why we give the name of English and also how you pronounce it, and also sometimes the information of archaeological sites. E nós, como vocês veem, a gente deu não só o nome em inglês, como também a maneira de pronunciar, e a tradução em português, como também o nome do Tel correspondente. So this, not the name, no, the meaning of the name Sukkot, for example, Por exemplo, o significado do nome Sucote and they put in the small parentheses. está entre parênteses. And for example, number 3, Por exemplo, o número 3, Migdol. Migdol. Now actually, this is Abu Hassan or Geneva. Na realidade, isso aí é Abu Hassan ou Gineifa. The meaning of Migdol means a tower. O significado de Migdol é uma torre. And of course, you also find Portuguese in the translation here. É claro que você encontra também a tradução em português aí. So if you really study this carefully, Se você estudar isso cuidadosamente, at least you know that where can you find them in the map. você pelo menos vai descobrir onde encontrar no mapa. And many of these archaeology sites has been discovered. Muitos desses sítios arqueológicos foram descobertos. Very, very interesting. É muito interessante. Of course, we don't have the time to go to the detail of it. É claro que nós não temos o tempo de poder entrar nos detalhes. And also, please pay attention. Mas, por favor, preste atenção. For example, number 1, Por exemplo, número 1, Sukkot. Sucote. I'm talking about English now. Eu estou falando em inglês agora. Now you find underline line. You find this Sukkot has been underlined. Você observa que a palavra Sucote está sublinhada. Now, when you find a name with underline, Quando você encontra um nome sublinhado, it means this site has been discovered. significa que esse sítio arqueológico foi encontrado. And Etham also, Por exemplo, Etam, Migdol also, Migdol também, Mara also, Mara também, Elim also, Elim também, and 7, e o 7, wilderness of Sin, o deserto de Sim, Dovka. Dofka. Dovka actually is Sarabit el Kadim. Na realidade, Dofka é esse aí, Serabit El Kadim.
And the meaning means smelting operation. E a tradução significa uma operação de derreter, de fundir. And for example, 10, Rephidim also being discovered. Refidim também foi descoberto. So if you really study this carefully, Se você estudar isso cuidadosamente, it's about 20 sites So- out of 42 são cerca de 20 sítios dentre 42, have been determined and have been discovered. que foram determinados e descobertos. In other words, Em outras palavras, today if you are very interested in it, hoje, se você estiver interessado nisso, you can make a tour yourself. você pode ir lá fazer um turismo. Of course, you have to hire a guy from Egypt. É claro que você vai ter que contratar um guia do Egito. And then follow the guy, E aí então vai seguir o guia. and you are supposed to visit all these places. E aí então você vai ter condição de visitar todos esses Will lugares. be very fascinating. É fascinante. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, let us remember vamos nos lembrar, these stations essas estações was recorded by God foram registradas por Deus through Moses. através de Moisés. But more than that, Mas mais do que isso, now actually, na realidade, and actually, God really the Lord really lead the evidence here. na realidade é o Senhor quem conduz todas as evidências aqui. And today, archaeologists, E hoje os arqueólogos, when they went through all these sites, quando eles passam por todos esses sítios arqueológicos, now according to their discovery, segundo a descoberta deles, now we can be sure. nós podemos ter certeza Now, people of Israel que o povo de Israel indeed went through that part of the world. verdadeiramente passou por aquela parte do Not mundo. only went through that part of the world Não apenas passaram por aquela parte do for mundo 40 years, por 40 anos, and also something has been recorded mas também algo foi registrado in a very wonderful way. de uma maneira muito maravilhosa. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e if you irmãs, study all these stations, se você estudar todas essas estações, even you try to study their history, mesmo se você procurar estudar a história, how archaeologists discover these places, como foi que os arqueólogos descobriram esses it lugares? is extremely fascinating. É extremamente fascinante. I think I only mention one, Eu vou mencionar apenas um, especially to encourage you young people. especialmente para encorajar a vocês, jovens. Can you believe that? Será que você conseguiria acreditar? One of the name of these 42 stations Um dos nomes dessas 42 estações actually has given the great hint to archaeologists. na realidade, deu uma grande dica para os arqueólogos. And then it end up is one of the great discovery in the last century. Na realidade, isso acabou sendo uma das maiores descobertas do último século. In the past 100 years, Nos 100 anos que se passaram, for example, por exemplo, Dead Sea Scroll is one of the great discoveries. quando encontraram os pergaminhos do Mar Morto, foi uma das grandes descobertas. No doubt about that. Não há dúvida a respeito disso. Then you discover Ou então você some descobre, other also great discovery of the last century. também aconteceu uma outra grande descoberta no século passado. It is all because someone has studied the Bible. Isso tudo aconteceu porque alguém estudou a Bíblia. They believe the Bible is the Word of God. E eles criam que a Bíblia é a palavra de Deus. They believe the accuracies of these 42 stations. E eles creem na acurácia dessas 42 estações. They did a wonderful study E eles fizeram um estudo maravilhoso and wonderful research. e uma pesquisa They maravilhosa. never give up. E nunca desistiram. They believe, they really have a faith in the Word of God. Eles verdadeiramente tinham fé na palavra de Deus. And thank God, E graças a Deus, Moses has recorded carefully, Moisés registrou cuidadosamente. and now it provides a wonderful proof Moisés registrou cuidadosamente e agora nós temos uma prova maravilhosa. through the archaeological discovery. Através das descobertas arqueológicas. And then we know that the Word of God was so sure. E então nós podemos ver que a palavra de Deus é tão certa. I think let us turn to let's go back to chapter 33, Numbers again. Vamos ler mais uma vez o capítulo 33 de Números. Now, verse 12. Versículo 12. And they journeyed from the wilderness of Sin and camped at Dovka. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofca. Now, that's very interesting. Isso é muito interessante. The word Dovka A palavra Dofca
Now, if you read your notes, Se você lê aí nas suas it's anotações, station number 8. é a estação número 8. The meaning of Dovka O significado de Dofka means smelting operation. significa uma operação de fundição. Now, that hint Essa dica, really solved a riddle. na realidade, resolveu um grande enigma In the beginning of last century. no início do século passado And it has ushered in a great discovery. e introduziu então uma grande descoberta. Can you believe that? Você pode acreditar nisso? Brothers and sisters? Irmãos e irmãs. So now, if you really follow all these 42 stations, Se você então seguir todas essas 42 estações, now you can be sure. agora você pode estar certo. And all the people of Israel, they have gone through all these 42 Que o stations. povo de Israel verdadeiramente passou por todas essas 42 estações. Again, I say, Mais uma vez eu to digo, lead something in the desert is most difficult thing. para conduzir alguma coisa no deserto é algo mais difícil. But God has His own way. Mas Deus tem a sua própria forma, maneira. Now, why? What is the story about Dovka? Qual que é a história então a respeito de Dofka? Now, as you know, Como você sabe, in the early time of last century, então no principinho do século passado, and many people who do not, many liberals, they did not believe the Bible as the Word of God. muitos liberais, eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. And they believe five book of Moses was written in the time of Babylon, the captivity of Babylon. Na verdade, eles até mesmo acham que esses 5 livros de Moisés foram escritos na época do cativeiro lá na Babilônia. Now, one of the evidences Uma das evidências for them at that time, para eles naquela época, because 3,005 years ago, porque 3,500 years ago, 3.500 anos antes, in the time of Moses, na época de Moisés, even he did not know how to write. que talvez ele nem mesmo soubesse como escrever. According to the data they had at that time, De acordo com a informação, com os dados que eles tinham naquela they época, laughed at the Bible. eles riam da Bíblia. Because we Christians believe, or also Jewish rabbi believe that now the Bible, Moses actually was the one who wrote the 5 books. Porque nós cristãos, como também os judeus, os rabinos, eles creem que realmente foi Moisés quem escreveu esses 5 livros. That means this book ought to be written 3,500 years ago. Então isso significa que na realidade esses 5 livros devem ter sido escritos há 3.500 anos atrás. But then, Mas então, at that time, naquela época, according to the knowledge in the early stage of last century, com o conhecimento disponível no princípio do século passado, those liberals, aqueles liberais, and they thought that they were so intelligent, eles achavam que eram tão inteligentes and they came to a conclusion e eles chegaram a uma conclusão, just by one evidence. apenas por meio de uma evidência. You would know that Moses cannot be the writer of 5 books of Moses. Você vai saber que não foi Moisés quem escreveu os 5 livros de Moisés. Why? Por quê? Because at that time, Porque naquela época, the people of Israel, they don't know the art. They don't know the art of writing. porque naquela época o povo de Israel não conheciam a arte da escrita. But something very interesting. Mas tem algo muito interessante. It's about the turning of the last century. Foi exatamente na virada do último século, The end of 19th century and the beginning of 20th century. então foi no final do século XIX e o início do século XX. Now there was at that time there was a man called Patrick. Naquela época havia um homem que se chamava Petri. 1904. It's a Flinders Patrick. Foi em 1904, o nome dele era Flinders Petrie. And then they conduct a tour. Então ele conduziu então uma expedição. Actually, expedition. Na realidade era uma expedição. And these were archaeologists. E eles eram arqueólogos. Because according to the knowledge at that time, Porque segundo o conhecimento disponível naquela época, they knew it very well. eles sabiam bem, Most likely, provavelmente, people of Israel, they went out of Egypt. o povo de Israel saiu do Egito. They actually took the way Na realidade, eles tomaram um caminho already existed at that time. que já existia naquela época. Because it became clear Porque se tornou claro before Moses,
que antes de Moisés there was already some slaves working in the Sinai Peninsula. já havia alguns escravos que trabalhavam lá na península do Sinai. Because somewhere in Sinai Peninsula, Porque em algum lugar na península do Sinai, and they discovered something there, eles descobriram alguma coisa lá. even before Moses. Mesmo antes de Moisés. Actually, there were some Egyptian slave working there. Na realidade, já havia escravos egípcios trabalhando lá. Because there was a copper mine in that part of the world. Porque havia uma mina de cobre lá naquela parte do mundo. Also turquoise, some kind of stone. Também algum tipo de pedra, como a turquesa. And now Egyptians, they really like turquoise and also they like copper. Também os egípcios gostam muito da turquesa e do cobre. So Pharaoh, they really sent a slave to that area. Então o faraó enviou aqueles escravos para aquela região, Work with the copper mines. para poder trabalhar naquelas minas de cobre. So that way to the copper mine. Então aquele era o caminho em direção às minas de cobre. It's most likely when you cross the Red Sea, Provavelmente após você cruzar o Mar Vermelho, then you turn south. aí você tem que virar para o sul. Now, when you turn south along the seashore, Quando você vira para o sul e você está aí ao longo da praia ou da costa, and there was a paved way. havia então um caminho que era pavimentado. That way has been beaten. That track has been beaten. Então aquela era uma trilha pela qual muitos já haviam For passado. those slaves, they really can travel through that way, going to that copper mine. Para que aqueles escravos que iriam trabalhar na mina de cobre pudessem passar por ali. Because the weather there was very hot. Porque o clima ali era extremamente quente. And especially in Sinai Desert, Especialmente lá no deserto do Sinai. normal temperature is always higher than your body temperature. A temperatura ambiente está sempre acima da temperatura do seu corpo. So for these slaves work in that area, Então, para aqueles escravos que trabalhavam naquela área, actually they were just like working in a hell. na realidade, para eles é como se estivessem trabalhando no inferno. So the days and there was a terrible one. Então, os dias que eles passavam ali eram terríveis. So out of pain and E frustration, daquela dor e frustração, now this slave began to write something on the rock. aqueles escravos começaram a escrever coisas naquelas rochas. So it is very great, interesting discovery. Foi uma descoberta muito grandiosa e In interessante. that part of Sinai Peninsula, Naquela região da Península do Sinai, how they live in hell, they really write something in a very vivid way. eles escreveram ali como realmente eles estavam vivendo no inferno. Now they even put the name Ramses II. Ramsés II. Now Ramses II, Então, Ramsés II it was the Pharaoh who persecuted people of Israel. foi exatamente esse faraó quem perseguiu o povo de Israel. It was that Pharaoh tried to kill all the boys, Foi exatamente Hebrew boys. Foi exatamente esse faraó quem buscou matar todos os meninos hebreus. So because of the name was there, E pelo fato do nome dele estar ali. so people began to know. The world began to know. Aí então o mundo começou a saber. Even before Moses, Mesmo antes de Moisés, there were many slaves who worked in that area, haviam muitos escravos que trabalhavam naquela região, like a hell. como um inferno. But they somehow left something on the rock there. Mas de alguma forma eles deixaram algo sobre a So rocha they ali. they have some inscription left in the rock. Então há algumas inscrições ali deixadas sobre a rocha. So from that, E disso aí, they were pretty sure. eles tinham certeza Somewhere in the south of Sinai Peninsula, que em algum lugar no sul da península do Sinai, there was a copper mine. And now these people work very hard there. E agora aquelas pessoas estavam trabalhando ali de maneira muito dura. But now, 1904, E agora em 1904, now some archaeologists, esse arqueólogo, actually some of them were Bible scholars, na realidade alguns deles eram eruditos da Bíblia. they really want to know where you can find this place. Eles queriam saber onde você poderia encontrar esse Where lugar. can you discover this copper mine? Aonde você pode achar essa mina de cobre? So they tried to look for it. Aí então eles procuraram encontrar. So they just follow this route. E eles então seguiram essa rota. And then they of course, they arrived in Mara. Em primeiro lugar, eles chegaram em Mara. Now even today,
Mesmo hoje, you will find bitter water there. você vai encontrar águas amargas ali. Because that water is polluted with some kind of chemicals. Porque na realidade aquela água está poluída com algum tipo de químico. And not far from Mara, substância not far química. from Mara, Então de Mara, you will find Elim there. você encontra Elim. Now, I think today, I think every average Egyptian guide will lead you there. Eu acho que hoje qualquer desses guias turísticos egípcios podem te conduzir lá. Then along the seashore, Então ao longo da costa, then wilderness of Sin. então ao deserto de Sim, So all the way south. na direção do sul. But the question is this. Mas a pergunta é, After they finish that journey, depois de concluir aquela jornada, they don't know where to go. eles não sabiam onde ir. Why? Because they are facing 17 mountains, Eles estavam diante de 17 montanhas, all very high. todas muito altas. And not only that, Não apenas isso. and there are so many wadis. E também tem tantos, Wadis. Eu sei, Wadi means dry riverbeds. são rios temporários. Temporões? É. Yeah, you see, that's why it's very easy for you to get lost in the desert. Então, esses não são rios perenes. Quando vem a seca, eles somem. Então, é muito fácil se perder ali. You see, you find many dry riverbeds Então, você encontra muito aqueles leitos de rios called secos, many wadis. que são chamados vades. So normally people walk in the wadi, Então, as pessoas, na realidade, eles caminham naquele wadi. but when you encounter storm, Mas quando eles estão diante de uma that dry tempestade, riverbed become a river. de repente, aquele rio, leito de rio seco se So torna it's extremely um dangerous. rio. E então se torna muito perigoso. But the draining system in Sinai Desert Mas o sistema de drenagem no deserto do Sinai is the best system in the whole world. é o melhor sistema de drenagem em todo o mundo. This peninsula can never contain any water. Essa península nunca pode conter qualquer água. So it is strange. It's actually designed by God Himself. Na realidade, foi projetada por Deus ele mesmo. It is such a system. É um tal sistema. Now you can never find that drainage system anywhere in the world. Na realidade, você não consegue encontrar esse tipo de sistema de drenagem em qualquer lugar no mundo. It was so good. É tão bom You cannot hold any water. que você não consegue segurar qualquer água. So that's Sinai Peninsula. Então, isso é a península do Sinai. So let us remember. Vamos nos lembrar. This kind of desert we have been told a great and terrible wilderness. Então, esse deserto do qual é dito que foi um grande e terrível deserto. So you see, it was a pleasure trip. Então, na realidade, foi uma viagem de lazer. Even today, Mesmo hoje, if you cross the Suez Canal se você cruzar o canal de Suez, and then you travel south, então você se dirigir para o sul, and then you discover Red Sea is on your right side. então você vai descobrir que o Mar Vermelho está do seu lado direito. Oh, it is beautiful. Ah, é maravilhoso. So when you along the seashore, Então, quando você está andando ali pela praia, pela then costa, you can see mountains just in your eyes. aí você começa a ver aquelas montanhas na sua frente. Just like you first time you visit Manhattan, New York. É a mesma coisa quando você visita Manhattan, lá em Nova York. And then you find so many skyline buildings. Você então começa a encontrar aqueles arranha-céus enormes. So that's the impression people of God will have. Foi essa impressão que o povo de Deus teve. Now, after they finish the wilderness of Zin, Então, após ter passado pelo deserto de Sim, now when this archaeologists follow this route, quando aqueles arqueólogos seguiram essa rota, they got lost. eles se perderam. So they don't know what to do. E eles não sabiam o que fazer. But something they remember. Mas uma coisa eles se lembravam. After the wilderness of Zin, Depois do deserto de Sim, now there's another station called Dovka. há uma outra estação chamada Dofka. Now, Dovka means smelting operation. Na realidade, Dofka significa uma operação de fundição. So what does that mean? O que significa isso? Somehow there must be some mine there. De alguma forma tem que ter mina ali. Some metal mine in that vicinity. Tem que haver algum tipo de mina de metal ali perto. That's why Dovka means smelting operation. É por isso que Dofka significa um processo de fundição. So because of that, Por causa disso, now these archaeologists, esses arqueólogos, they were pretty sure eles tinham certeza they are going to discover this mine. que eles iriam descobrir aquelas minas. So somehow, at random, they have no idea. De alguma forma, assim, aleatoriamente, eles não tinham a menor So they ideia. say, how about let us just turn left? Eles falam, bom, vamos virar à esquerda. So a group of people just turn left. Então, um grupo de pessoas virou à esquerda. They didn't expect anything. Eles não esperavam nada.
And then to their surprise, Então, para surpresa deles, they come to a place. eles chegaram a um lugar Today it's called Sarabit El Kadim. que hoje é chamado de Serabit El Kadim. Now, to these people, they were stunned. They were so excited. Aquelas pessoas ficaram empolgadas, ficaram assim, pasmadas. And they discover the statue of a goddess Heather. E eles descobriram uma estátua de uma deusa. And that goddess Heather actually is a moon god. Goddess Heather. Yes, Goddess it's Heather. It's Heather. Heather. It's just a name, Okay. name Heather. Tá. Então, é uma deusa que chamava Heather. Now, Heather is goddess. Na realidade, essa era uma deusa. And so that means Na realidade, at significa that time they worship moon god. que eles adoravam a deusa Lua. And something very interesting. E algo interessante. In that statue, Naquela estátua, and that goddess had the cow ears. aquela estátua tinha orelhas de vaca. So Bible scholars begin to wonder, Aí aqueles eruditos da Bíblia começaram a imaginar: is there any connection between these cow ears and the golden calf? será que tem alguma ligação entre essas orelhas de vaca e aquele bezerro de ouro? But anyway, De qualquer forma, now that's the place they discover. foi esse lugar que eles descobriram. So they discover that copper mine, E descobriram a mina de cobre. and now, as you know, they were being protected by soldiers. Então, como você sabe, eles eram protegidos por soldados. And these people actually they worship this goddess. Na realidade, aquelas pessoas, eles adoravam essas deusas. Actually, they discover the ruin of the temple of goddess Heather. Na realidade, eles descobriram as ruínas do templo da deusa Heather. But something even more. Mas alguma coisa muito mais interessante. And they discover in that inscriptions. Eles descobriram naquelas inscrições ali. They have found, because most of them were Egyptian scholars. Que a maioria deles, na realidade, eram eruditos egípcios. They know Egyptian writing very well. Eles conheciam aqueles hieróglifos muito bem. But to their surprise, Mas, para surpresa deles, they discover some language, some writing they never understand. eles encontraram ali uma língua que eles nunca entendiam. As you know very well, Como você sabe muito bem, both Chinese writing and Egyptian writing, tanto a escrita chinesa quanto a escrita egípcia, every word is like a picture. cada um daqueles símbolos é um desenho, é um quadro. Now they figura. also see some writing there. E eles viram algumas coisas escritas ali. Again, the pictures, Mais uma vez, eram but figuras. they don't understand them. Mas eles não conseguiam It entender. is not like Egypt. Não era como os hieróglifos do Now, Egito. Egyptians really have a whole picture there. Na realidade, os egípcios têm aquele desenho completinho ali. So this try to tell us some story. E isso, na realidade, estava tentando There nos must contar uma be história. some foreign slaves Deveria existir escravos estrangeiros ali, they were not Egyptians. que não eram egípcios. If they were Egyptian slaves, Porque se fossem escravos egípcios, of course some of them they were Egyptian criminals. é claro que alguns deles eram criminosos egípcios. So they wrote in Egyptian E letters. é claro que escreveram com os hieróglifos egípcios. But for these people, Mas para aquelas pessoas, and somehow they also write something in pictures. eles escreveram algumas coisas naquelas figuras. But these people they don't understand. Mas aqueles eruditos não compreendiam aquilo. Egyptian experts they can read the whole thing. Aqueles especialistas egípcios não conseguiam ler aquilo lá. So they try to find out what happened. What kind of letter is that? Então eles tentaram descobrir que tipo de letra que era aquela. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, to our surprise, para nossa surpresa, that's the early version of Hebrew writings. aquela versão mais antiga do escrito hebraico. So that means there must be some Hebrew slave working in that area. Então, na realidade, deve ter existido escravos hebreus ali naquela região. So later, many people, many scholars of linguistics, Então, mais tarde, vários eruditos em linguística, they spent almost half a century. eles gastaram quase meio século. You see, they discovered that in 1904. Eles descobriram lá em 1904, But I think only in 1940 or 1950 something the problem was solved. mas eu acho que só em 1940 ou 1950 que aquele problema foi resolvido. And do you know what discovery they have found? Você sabe que descoberta que eles fizeram? Very interesting. Muito interessante. Actually, those pictures are the alphabets. Na realidade, aquelas figuras eram o alfabeto. You see that? Você vê, Portuguese, you have an alphabet. no português você tem o alfabeto. That's from Latin. Isso vem do latim. Greeks also alphabets. Os gregos também têm um alfabeto. And now here are the alphabets. E ali agora tem um alfabeto também. But each alphabet is a picture. Mas cada um daquilo ali é um quadro. Cada uma das letras do alfabeto é um quadro, é uma figura. So it means this. Significa o Most seguinte: likely this slave
Provavelmente aqueles escravos, they used to live in Egypt. eles costumavam morar lá no Egito. And then they tried to copy something from Egypt, E eles tentaram copiar algo do Egito, but they don't copy the whole thing. mas não copiaram tudo. So they invent their own pictures. Então eles inventaram suas próprias figuras. But remember, each picture stands for an alphabet. Na realidade, cada uma daquelas figuras, ela é uma das letras do alfabeto. That's the beginning of the history of alphabet. Esse é o princípio da história do alfabeto. First, you have these alphabets. Primeiro você tem esse alfabeto. Then you have Greek alphabet. Aí então você tem o alfabeto grego. Then from there, we derive Latin alphabet. E aí então você deriva o alfabeto latino. Now, when you write something before a computer, Então hoje, quando você digita alguma coisa no computador, so what do? o que você faz? You are working with your alphabets. Você está trabalhando com o alfabeto. Now, something very interesting. Algo muito interessante. That's the beginning of the alphabets. Ali foi o princípio de todos os alfabetos. And even today, when you say A, B, C, Hoje, quando você fala A, B, C, now you don't forget não se esqueça. that A, that B, or that C. Aquele A, aquele B ou aquele C. Actually, it's a picture. Na realidade, são desenhos. I will show you the picture. Eu vou te mostrar os desenhos. I think you all know how to write down a capital letter A, Eu acho que todo mundo sabe escrever uma letra maiúscula A. right? Can you write the capital letter A, Será even in English or Portuguese? Será que você consegue escrever uma letra maiúscula A em português ou inglês? Actually, it's a picture of ox head. Na realidade, aquilo ali é a cabeça de um touro. You see, that's A. Esse é o A. And then you have H. In the Portuguese, H. Em português você tem o H. Now, H is a picture of fence. Na realidade, o H é o desenho de uma cerca. Okay, you have letter of M, capital letter of M. E você tem a letra maiúscula M. That's a shape, that's a picture of waters. Na realidade, aquela é a forma da água. Isn't that water? Não é água. A Then forma... R. O R, Now, capital letter R, a letra maiúscula R, is a human head. é a cabeça do homem. And that capital letter S E a letra maiúscula S, is bow. The picture of bow. na realidade, é o desenho de um arco. So you see, I can show you even more than that. Na realidade, eu posso demonstrar mais do que isso. But that's almost one of the greatest discovery in linguistics. Na realidade, essa foi uma das maiores descobertas da linguística. Now, where did Latin's alphabet come from? De onde veio o alfabeto latino? From then you can trace back not only Greek. Você pode não apenas traçar o alfabeto grego lá, Greek's only 9th century, Greek, and then you also can trace back to Hebrews. também você pode traçar para o alfabeto hebraico. So let me put this way: Deixe-me colocar da seguinte maneira. those earliest Hebrew letters, Aquelas letras, Alphabets. aquele alfabeto hebraico, actually the beginning of all the alphabets. na realidade, aquele foi o princípio de todos os alfabetos. So Greek alphabets derive from there. Na realidade, o alfabeto grego foi derivado dali. Latin alphabets also derive from. O alfabeto latino também foi derivado dali. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, it was a great discovery. foi uma grande descoberta. But listen carefully. Mas ouça cuidadosamente. And God just used Dovka, Na realidade, Deus apenas usou Dófica, the name of one of 42 stations. o nome de uma das 42 estações. If you really believe in the Word of God, Se você realmente crê na palavra de Deus, if you really believe that way of wilderness, se você realmente crê que aquele foi o caminho no deserto, and if you believe that the Word of God always meaningful, se você crê que a palavra de Deus ela sempre tem sentido, even Dokab, a smelting operation, mesmo Dófica, que é o lugar de fundição, will give some hint to some archaeologists. vai dar uma dica para alguns arqueólogos It end up with a wonderful discovery. e vai chegar então uma grande descoberta. Two things. Duas coisas. First, Primeira, now we are pretty sure even before Moses there was writings. que antes mesmo de Moisés já havia escrita. And more than that. Mais do que isso. And from there, E dali, actually Hebrew writings, na realidade, a escrita hebraica, alphabets, o alfabeto, actually is the beginning of all alphabets. na realidade é o princípio de todos os alfabetos. Every time when you spell in English or Portuguese, Toda vez quando você soletra em inglês ou em português, remember Dokaf.
Lembre-se de Dofka. Remember one of the 42 stations? Lembre-se de uma daquelas 42 estações. God has hidden something in the 42 stations. Deus escondeu algo naquelas 42 Now, brothers and estações. sisters, Agora, irmãos e irmãs, can you imagine? você pode imaginar. And in today's Sarabat El Kadim there, Hoje, naquele lugar de Serabit El Kadim, and you still can find the ruin of that temple. você pode encontrar ali a ruína daquele templo. You still can see some inscriptions. Você pode até mesmo ver alguma daquelas But of inscrições. course, they all removed that to museum. Mas é claro que removeram a maioria para os But museus. something very interesting. Mas brothers. algo muito interessante. From there, Dali, now we know something about our linguistics. nós sabemos algo a respeito da linguística. And something even more interesting. E alguma coisa ainda mais interessante. Right after Dokaf, Logo após Dofka, you have Alush, você tem a luz then Rephidim. e então Refidim. You remember? Lembre-se? And then in Rephidim, two things happened. Em Refidim, duas coisas aconteceram. First, A primeira, you know what happened. sabe o que aconteceu? First, of course, you know the story of in Rephidim, of course. First, you have the water coming out from the rock. Então, em Refidim, você tem aquela situação da água que brotou da rocha. Now, another story E outra história is the battle with Amalek. foi aquela batalha contra os amalequitas. Their encounter with the first enemy, O encontro deles com o primeiro inimigo. and they prevail against their enemy. E eles prevaleceram sobre os seus inimigos. And then remember E então você se lembra what God said to Moses. o que foi que Deus disse a Moisés. How about let's turn to Exodus chapter 17. Então vamos ler Êxodo capítulo 17. 17, Capítulo 17, verse 14. versículo 14. Then the Lord said to Moses, write this in a book as a memorial and recite it to Joshua that I will utterly blot out the memory of Amalek from under the heaven. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. And God said to Moses, E Deus disse a Moisés: write this escreva isso in a book. num livro. Now the word right here, A palavra escreve aqui first time appeared in the whole Bible. é a primeira vez que aparece em toda a Bíblia. God said, write this in a book. Deus disse: escreve isso num livro. Of course, this book is the book of Exodus. É claro que esse é o livro de Êxodo. So that means at that time there was already the art of writing. E é claro que naquela época, então, já existia a arte da escrita. And remember two stations earlier, Então se lembra que 2 estações antes, in Dovka, em Dofka, on the rock, na rocha, God has provided wonderful evidence. Deus proveu uma evidência maravilhosa. In the time of, before the time of Moses, Antes da época de Moisés, people, the slave, Hebrew slave, they already know the art of writing. os escravos hebreus já conheciam a arte da escrita. They refused to copy everything from Egypt. Eles se recusaram a copiar as coisas do So Egito. they create their own language. Então eles criaram sua própria língua. Every alphabet is a picture. Cada uma daquelas letras do alfabeto é um desenho. So that's why today's language can divide into two huge classes. É por isso que hoje as línguas podem ser divididas em 2 grandes We classes. Chinese don't have alphabet. Nós chineses não temos alfabeto. Every word is a picture. Cada palavra é um desenhozinho. So you see that? Você vê isso? Somehow for that 430 years when people of Israel was in the land of Egypt. Então, de alguma forma, durante aqueles 430 anos, quando o povo de Israel estava no Egito, And they invented a wonderful language. eles inventaram uma língua maravilhosa. So my brother and Então, sister, meus irmãos, now you see that? agora você vê, This really puts shame to all those liberals. na realidade, se põe aqueles liberais à vergonha. And what God can do in the 20th O century. que Deus pode fazer no século XX. Even 20th century is it's very advanced in technology and in E science. mesmo o século XX é muito avançado em tecnologia e na ciência, But in that century, mas naquele século, and these things has been disclosed, exposed or has been revealed to the people. todas essas coisas então foram reveladas para as pessoas. Now I can say I can give you another many incidents. Eu posso realmente mencionar muitos outros incidentes, But this is not our purpose mas today. este não é o nosso propósito Our hoje. purpose is try to tell brothers and sisters. O nosso propósito é dizer para os irmãos e irmãs You see, it was Moses who recorded everything. que foi Moisés quem registrou todas as coisas. But more than that, Mas mais do que isso, actually, brothers and sisters, na realidade, irmãos e irmãs, these 42 stations, essas 42 estações
estações, actually, it is a wonderful revelation. na realidade, são uma revelação maravilhosa And really to reveal to us our pilgrim's progress. para revelar a nós o nosso progresso como We peregrinos. grow in Christ Nós crescemos em Cristo, from one station to another station. de uma estação a outra estação. So if we understand from the typological point of view, Se nós compreendermos do ponto de vista tipológico, then you can translate everything people of Israel has gone through então nós vamos poder entender por tudo aquilo que o povo de Israel passou. into our spiritual life. Nós podemos traduzir isso para a nossa vida We espiritual. already mentioned. Nós já mencionamos. Now Passover, A Páscoa it means the cross. significa cruz. You see how the blood of the Lamb Você vê como o sangue do Cordeiro will deliver us from the wrath of God. nos liberta da ira de Deus. Now that's wonderful type. Esse é um tipo maravilhoso. Then we go into Red Sea. Aí então nós vamos para o Mar Vermelho. Now that's our baptism. Ali está o nosso batismo. That's a type of our baptism. Aí é um tipo do nosso But batismo. more than that, Mas mais do que if you isso, go through these 42 stations, se você passar por essas 42 estações, Of course. é claro, when we talk about typology, quando nós falamos da tipologia, we must be very careful. nós temos de tomar muito cuidado. In Old Testament, it's only a picture. No Velho Testamento é apenas um quadro. In order to interpret this picture correctly, Mas para interpretar esse quadro corretamente, you have to go back to New Testament. você tem de voltar para o Novo Testamento. The truth is in New Testament, A verdade está lá no Novo but Testamento, the illustration of those truths is in the Old Testament. mas a ilustração daquela verdade está lá no Velho So Testamento. I think this is very clear. Eu acho que isso é muito So claro. after we go through these 42 stations, Então, após lermos e passarmos por essas 42 and estações, you will discover a parallel here você vai descobrir um paralelo aqui between people of Israel's journey entre a jornada do povo de Israel and our journey. e a nossa jornada. So, brothers and sisters, Então, irmãos e and irmãs, now we have to go back to these 42 stations. nós temos então que retornar a essas 42 estações. Now, let us remember, Vamos nos lembrar. and these 42 stations, Essas 42 estações, according to Numbers chapter 33, de acordo com Números capítulo 33, actually, Holy Spirit already tried to give us some idea. na realidade o Espírito Santo está procurando nos dar aí uma ideia. And verse 2, Versículo 2. and Moses recorded these starting places according to the journeys by the command of the Lord, and these are their journeys according to their starting places. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, e são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Now, starting places, actually, the places of going out. Na realidade, quando fala lugar de início ou saída, é o lugar onde você realmente Now, vai, sai. actually, in Hebrew means they're going out. Na realidade, em hebraico, significa que eles estavam saindo. Now, going out is plural here. Esse sair aqui é plural. Sometimes we think Exodus is going out. Algumas vezes nós achamos que êxodo é sair. But actually, when they make the journey in the wilderness, Mas na realidade, quando eles seguiram naquela jornada no deserto, there are many going out. haviam muitas saídas. And now Moses wrote it down. E agora Moisés registrou. So when you come to a station, Então, quando você chega até uma estação, now remember, Lembre-se. according to God, de acordo com Deus, this is one of the going outs. essa é uma das saídas. What does that mean? O que significa isso? That means you can never stay in one place very long. Que significa que você nunca pode ficar no mesmo lugar por muito tempo. When you reach Mara, Quando você chega em Mara, of course you won't stay very long é claro que você vai ficar muito tempo. because it's full of bitterness. Você não vai ficar muito tempo porque lá é cheio de You amargura. want to move on from there. Você quer sair dali rápido. So it's very easy for you to going out from Mara. Então é muito fácil você sair de Mara. But let us remember, Mas vamos nos lembrar, in these stations, nessas estações, sometimes Mara, algumas vezes Mara, but sometimes Elim. algumas vezes Elim. You see that? Você vê When isso? you face 12 springs, Quando você está diante daquelas 12 fontes, 70 palm trees. as 70 palmeiras, Now, definitely you won't stay here, você definitivamente vai querer ficar ali. but you have to go out. Mas você tem que sair. Not just you have to go out from Egypt. Você não apenas tem que sair do Egito. You can never dwell in Elim Você nunca vai poder permanecer em Elim. because this is only one of the going outs. Porque aquela é apenas uma das saídas. Even it is a wonderful experience. Ainda que seja uma experiência maravilhosa. Palm tree in the Bible always stands for Victoria experience. A
palmeira na Bíblia sempre ela significa a vida vitoriosa, Now, that's very true. a experiência vitoriosa. When Isso é you muito live a verdadeiro. victorious life, Quando você vive uma vida vitoriosa, when you are in the sides of, when you live beside those 12 springs, quando você então habita ao lado daquelas 12 fontes, under 70 palm trees. debaixo daquelas 70 palmeiras, Now, of course, you want to stay é there. claro que você quer ficar lá. But let us remember, Mas vamos nos lembrar, according to the will of God, de acordo com a vontade de Deus, this is only one of the going outs. essa era apenas uma das saídas. Experience of Elim is wonderful. A experiência de Elim é maravilhosa. That's why many bookstores is called Will Elim. É por isso que muitas das livrarias são chamadas de Elim. Many Christian organizations is called Elim. Muitas organizações cristãs são chamadas de But Elim. don't forget, Mas não se esqueça, Elim is one of the going outs. Elim é apenas uma daqueles sair. One lesson after another lesson. Uma lição após outra lição. You have to move on. Você tem que prosseguir. No matter what experience you have gone through. Não importa por qual experiência você tenha passado. Thank God for yesterday's victory. Graças a Deus pela vitória de ontem. You cannot stay there for very, very, very long. Mas você não pode ficar ali por muito tempo. You encounter some Christians, Você encontra alguns cristãos, they always remember their victory 10 years ago. eles sempre se lembram da sua vitória há 10 anos atrás. What happened in the past 10 E o years? que aconteceu nos últimos 10 anos? So you see, brothers, Então, vocês veem, thank irmãos, God for wonderful experience of Elim. graças a Deus pela essa experiência maravilhosa de Elim. But you can never stay there too long. Mas você nunca pode permanecer ali por For muito some tempo. period, Por algum período, you have to go on. você tem que prosseguir. Because you have 42 lessons to Porque learn. você tem 42 lições para aprender. You have the 42 stations to go through. Você tem que passar pelas 42 estações. You have so many going out to go out. Você tem tantas saídas. So this is very, very important. Isso é muito importante. No matter what kind of experience you can learn from God, Não importa qual seja a experiência que você aprenda de Deus, you should not be satisfied. você não deve ficar satisfeito. This is not end of the journey yet. Porque esse não é o fim da jornada. This is not Canaan. Ainda não é Canaã. Yet there are many steps ahead of you. Porque ainda há muitos passos à sua frente. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, you never reach your goal. você nunca alcança o seu alvo. Sometimes you think this must be heaven. Algumas vezes você diz, aqui deve ser o céu. I have suffered so much. Eu sofri tanto, Now I have experienced so wonderful things. mas agora eu experimentei coisas tão maravilhosas. But brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, you have to move on. você tem que prosseguir. It's easy for you to move on from Mara. É muito fácil você sair de Mara, It takes the working of the cross mas é necessária a obra da cruz for you to move on from Elim. para que você possa sair de Elim. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it is very difficult for us to forget yesterday's victory. é muito difícil para nós esquecermos da vitória de ontem. But don't forget, Mas não se esqueça, today, hoje, Christ will lead us in another triumph. Cristo vai nos conduzir em outro triunfo. So you have to go out. Então você tem que sair. Of course you like to go out from Egypt. É claro que você quer sair do Egito. That story of Exodus. Essa é a história do Êxodo. But in the way of our growth, Mas no caminho do nosso crescimento, it is a way of continuous going out. é uma maneira de um sair contínuo. Paul was such a person. Paulo era uma pessoa assim. When he was quite old, Quando ele já estava bem velho, when he wrote Philemon, quando ele escreveu a carta a Filemon, you know that he was aging. você pode perceber que ele estava ficando velho. Now he was in prison. Ele estava na prisão. But when he wrote Philippians, Mas quando ele escreveu Filipenses, oh brothers and sisters, irmãos e irmãs, and to us, para nós, he must be perfect. ele deve ser perfeito. Think about it. Pense a At respeito that disso. time, Naquela época, he already accomplished 2 letters to Thessalonians. naquela época já tinha escrito as 2 cartas aos He already Tessalonicenses finished Romans, Galatians, e já tinha escrito Romanos e Gálatas 1st and 2nd e Corinthians. 1º e 2º Coríntios. Think about it. Pense a respeito disso. Now, if someone is mature, Se alguém for maduro, now after you study all these books, depois de você estudar todos esses livros, and I think Paul must be very mature. eu acho que Paulo tem que ser muito maduro. But brothers and sisters, Mas, irmãos when e you irmãs, study Philippians, Se você estudar Filipenses, and you know what Paul said, você sabe o que Paulo disse. I will press on toward the mark. Eu prossigo para o alvo. Oh, for a man Para um homem was as senior as Paul, tão sênior como Paulo, he still say, I will press on. ele diz, eu prossigo. Why? Por quê? He knew it very well. Ele sabia muito bem In our way in the wilderness, que no nosso caminho no deserto, it is a continuous way. It is continuous of
of going out. É um sair contínuo. And when Paul said, Quando Paulo diz, I will forget the behind esquecendo as coisas que para trás ficam, and press on press on forward. eu prossigo para frente, para o alvo. Now, brothers, Agora, irmãos, when Paul forgot something, quando Paulo esquecia de algo, we didn't have much to forget nós não temos muito para esquecer, because we didn't have much. porque nós não temos muito. But brothers, Mas, irmãos, it's very difficult for Paul to forget. é muito difícil para Paulo esquecer. He has so many wonderful experiences, Ele passou por tantas experiências many maravilhosas, wonderful victory experiences. muitas experiências vitoriosas. Now, in order to forget, in order to press on, Para poder prosseguir, he forget what is behind. ele tinha que esquecer aquilo que ficou para So, trás. brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, this is a wonderful feature of 42 stations. essa é uma característica importante das 42 We have to estações. remember very carefully. Nós temos que nos lembrar cuidadosamente. Second thing, A segunda coisa, these 42 stations essas 42 estações divided into 14, 14, and 14. são divididas em 14, 14 e 14. Now, why 14? Por que 14? Do you know how many times people of Israel murmur in the wilderness? Você sabe quantas vezes o povo de Israel murmurou no deserto? If you count it carefully, Se você contar cuidadosamente, 14. 14. So that's why you have 14 stations, and another 14 É stations. por isso que você tem 14 estações e outras 14 estações. To remind us the failures on the part of people of Israel. Para nos fazer lembrar das falhas do povo de Israel. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, even that, mesmo isso, God is God of working. Deus é um Deus que está operando. God had a way with his people. Deus tinha uma maneira de conduzir o seu God's povo. purpose finally being realized. O propósito de Deus finalmente foi alcançado. And people of God E o povo de Deus eventually enter into the land of Canaan. finalmente entrou na terra de Canaã. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, Thank God. graças a Deus, if you consider our history, se você considerar toda a história, is the history of failures. é uma história de falhas. And some of us even fall, even will fall in the wilderness. E alguns de nós até mesmo vão cair no deserto. But brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, let us remember vamos nos lembrar 14, 14, 14, 14 and 14. e 14. Now, if we talk of failures, Se nós falarmos de falhas, how about the remedies? qual é a solução ou o How remédio? about the salvation? O que a gente pode dizer a respeito da salvação? Brothers and sisters, Irmãos e how irmãs. about restoration? O que a gente pode falar a respeito da restauração? Thank God. Graças a Deus. Where you find our failures, Aonde você vai encontrar as nossas falhas? let us remember. Vamos nos lembrar. Now, salvation, a full salvation, A salvação plena has been provided for you. foi provida para And has você been provided for me. e foi provida para mim. So, brothers and sisters, Então, irmãos e when you irmãs, go through these 42 stages, quando você passa por essas 42 when we estações, really grow into maturity, quando você verdadeiramente cresce em direção à when you maturidade, look back, quando você olha para trás, we are full of failures. nós somos cheios de falhas. But on the other hand, Mas por outro lado, our Lord never gives us up. o nosso Senhor nunca desiste de nós. He loves us with everlasting love. Ele nos ama com amor infinito. If you compare 42 Se stations você comparar as 42 estações with the 42 generations of chapter 1 in Gospel according to Matthew, e se você comparar as 42 estações com as 42 gerações no primeiro capítulo de Mateus, now brothers, agora, irmãos, now why 14 generations and another 14 generations? então por que você tem 14 gerações, 14 gerações e 14 gerações? Because that genealogy Porque essa genealogia was supposed to tell us that our Lord's genealogy belonged to royal line of David. Porque aquela genealogia deveria mostrar que o nosso Senhor Jesus pertencia à linha real de Davi. In second 14 generations, Nas próximas 14 gerações, if you invest the list of the name there, se você investigar a lista de nomes ali, every name is referred to a king. cada um daqueles nomes, na realidade, se refere a um rei. So those 14 names Aqueles 14 nomes reminds us nos faz lembrar 14 kings sitting on the throne of David. 14 reis que se assentaram no trono de Davi. So do you see that? Então você vê isso? First 14 generations. As primeiras 14 When you gerações, come to the second one, quando você chega na all segunda, kings. todos eram reis. Then people were being captured into Babylon. Então as pessoas estavam sendo levadas cativas para a So Babilônia. it's very interesting. É muito interessante. First 14 As generations, primeiras 14 gerações, the line of life.
é a linha da vida, and then, or the line of sonship. ou a linha da filiação. And then when you come to second 14 stations, Então, quando você- 14 generations, Então, quando você chega na segunda 14 gerações, you have a royal line, você tem a linha real, the line of kingship. a linha do rei. And then when you come to the third 14 Então, generation, quando você chega na terceira 14 gerações, restoration. você tem a restauração. And finally, Christ was born in E Bethlehem. finalmente, então, Cristo nasce em Belém. So now you see Então, agora the você vê remedy to that failure. o remédio para aquela So falha, thank God for Graças a the Deus. full salvation we have. pela salvação plena que nós temos. Now why 14? Então, por que 14? Because according to Hebrew, Porque, de acordo com Hebreus, every word has many letters, Que- alphabets. porque, segundo o hebraico, cada palavra é composta de muitas letras do alfabeto. And we know that in Hebrew you don't have a word for a number. Então, nós sabemos que no hebraico você não tem uma palavra para número. So they use those alphabet to represent number. Então, eles usam aquelas próprias letras do alfabeto para poder representar o número. For example, there A is 1, Por exemplo, o A deles lá é B o número 1, is 2. o B é o número 2. So 1, 2, 3, 4, 5 until 9. Então, 1, 2, 3 até o 9. Then 10. Então, 10. Then 20. Aí 20. Then until 100. Até 100. Then 200. 200. 300. E 300. 400. 400. Then you use up all the alphabet. Aí então você usa todo o alfabeto. So by this way, you add all these numbers together. Então, dessa forma, se você somar todos esses números, You will get the value of something. você vai conseguir calcular a soma, o valor de alguma coisa. So now you take the word David. Então, por exemplo, você pega a palavra Davi. And then you calculate all the values of these Hebrew numbers, Hebrew alphabets. Aí você calcula, você pega o valor de cada letra, The né? va- E calcula o value, valor. the value is 14. E quando você soma, o resultado é 14. So you know 14 is a number representing David. Então você sabe que 14 é um número que representa Davi. So now you understand. Então agora você entende. And Christ has been presented as a king according to Matthew. Cristo então foi apresentado como rei, segundo Mateus. What kind of king? Que tipo de rei? Of course, he will be sitting on the throne of É David. claro que ele vai se assentar no trono de Davi. But more than that. Mas mais do que isso, And the way our Lord was king. a maneira pela qual nosso Senhor se tornou He rei, was just like David. ele foi exatamente como Davi. Now, how David became a king? Como Davi se tornou rei? He humbled first, Ele primeiro se humilhou, then he was exalted. e aí então foi exaltado. He was humiliated. He suffered first, Ele foi humilhado primeiro, and then he is in glory. e aí então ele foi levado à glória. Do you see that, brothers and sisters? Vocês veem isso, irmãos e That's irmãs? how our Lord was. That's how our Lord became the king when he was on this earth. Foi assim que o nosso Senhor se tornou rei quando ele esteve sobre essa terra. And he suffered first Ele primeiro sofreu for us on the cross, por nós sobre a cruz, and now he is in glory. e agora ele está na glória. So you see, brothers and sisters. Então vocês veem, And irmãos e that's why irmãs, 14, 14, 14. é por isso que você tem 14, 14, 14. And then, E more então, than that, mais do que isso, our Lord Jesus, o nosso Senhor Jesus, according to John's Gospel, de acordo com o Evangelho de João, he died for us on the cross ele morreu por nós na cruz, on January 14th. no dia 14 de janeiro. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, this is number este é o número to remind us about Passover. que nos faz lembrar da Páscoa. And our Lord indeed died for us on the cross the same day. O nosso Senhor Jesus, em verdade, morreu por nós no mesmo dia. On that day, Naquele dia 14, from midday to 3 o'clock, de meio-dia até as 3 da tarde, all the priests, todos aqueles sacerdotes, they were busy in slaying the Passover lamb. eles estavam ali ocupados em imolar aqueles cordeiros pascais. It's almost 250,000 lambs at that time. Eram cerca de quase 250 mil cordeiros naquela When época. they were slain from 12 o'clock to 3 o'clock, Quando então eles matavam, imolavam aqueles cordeiros de meio-dia até as 3 da tarde, at the same hour, na mesma hora, it was our Lord crying out, my God, why you have forsaken me? foi a hora em que nosso Senhor clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Finally, he died for us on the cross. Finalmente ele morreu por nós na cruz. Behold, the Lamb of God. Eis o Cordeiro de Deus. In Old Testament time, Na época do Velho Testamento, it was Isaac who asked one question. foi Isaac quem fez uma pergunta: Where is the Lamb?
Onde está o cordeiro? You see that? Você vê isso? For the whole, for the whole period of Old Testament, Por todo o período do Velho Testamento, all the Jewish people, todos os judeus, they will cry out, eles estavam clamando: where is the lamb? aonde está o cordeiro? Of course. É claro. Every time when they sacrifice. Toda vez que eles sacrificavam, And actually, the problem of their sin was solved by sacrifice. o problema dos pecados deles era resolvido pelo sacrifício. But all the blood of this sacrifice, Mas- animal sacrifice, Mas todo o sangue daquele sacrifício de animais did not remove their sin. não removeu o pecado deles. In Old Testament, No Velho Testamento, all their sins todo o pecado deles were covered, eram apenas cobertos, but were not taken away. mas não eram removidos For many thousand years, por muitos e muitos anos. where is the lamb? Aonde está o cordeiro That will take away our sin. que vai remover o nosso pecado? Do you see that? Você vê isso? Millions animals Milhares de animais only cover the sins of Old Testament people. apenas cobriam o pecado do povo do Velho Testamento. And that's why wonderful announcement from John the Baptist. Foi aí então que teve aquela expressão de João Batista. When he saw our Lord Jesus, Quando ele viu o nosso Senhor Jesus, he said, behold the Lamb. ele disse: eis o The cordeiro. first time in Old Testament history, A primeira vez na história do Velho Testamento people got the answer. que o povo teve a resposta: Behold the Lamb of God. eis o cordeiro de Deus. And because of E that, por causa disso, it was the witness of John. foi o testemunho de João. He was the last one Ele foi o último who stand at the feet of the cross of our Lord. que ficou aos pés da cruz do nosso Senhor. Now, brothers and sisters, he really saw that Lamb. Agora, irmãos e irmãs, ele verdadeiramente viu aquele cordeiro. he became the Passover for us. Ele se tornou a Páscoa por nós. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now you understand 14. agora você entende esse 14. 14 always stands for the cross. 14 sempre permanece para a So, cruz. brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now 14 murmuring 14 murmurações. speaks of our failures. Fala das nossas falhas. But don't forget, Mas não se esqueça, brothers and sisters, irmãos e irmãs, our salvation a nossa salvação is a full salvation. é uma salvação plena. Thank God for that. Graças a Deus por isso. And what now? The same way the genealogy of our Lord divide into 14 generations, 14 generations, 14 generations. Da mesma forma, a genealogia do nosso Senhor é dividida em 14 gerações, 14 gerações e 14 That gerações. reminds us. Isso nos faz lembrar And the way to the glory, que o caminho para a glória or the cross, is the é a path cruz. to the glory. Ou seja, a cruz é o caminho para a glória. So, my brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the cross is the way to maturity. a cruz é o caminho até a maturidade. So first, we have to accept the finished work of the cross. Primeiro nós temos que aceitar a obra completa da cruz. Thank God for that. Graças a Deus por isso. And then you discover Então você descobre, through 14 stations, através das 14 estações, another 14 stations, outras 14 estações, and another 14 stations. outras 14 estações. Finally, Finalmente, we reach the goal. nós chegamos ao alvo. So this is the feature we should remember. Essas são as características que nós devemos lembrar. And finally, Finalmente, let us remember vamos nos lembrar. two most important stations. As duas estações mais importantes. Very, very important. São muito importantes. If you count from the very beginning, Se você contar lá do princípio, say 1, 2, 3. e contar 1, 2, 3, If you count 11, quando você chegar a 11, so where do you get? What do you get? o que você obtém? Sinai. Sinai. So they finally reach Sinai. E finalmente eles chegam a Sinai. Now Sinai is one of the most important stations Sinai é uma das estações mais importantes, because they have stayed there more than 1 year. porque eles ficaram ali mais do que um ano. They were educated by God. Foram educados por Deus. So that year was most crucial year. Então aquele ano foi o ano mais crucial. And that station is most crucial E station. aquela estação foi a estação mais crucial. But now if you count back from Canaan, Então agora se você contar de trás para frente, a partir de okay, Canaã, you count 11 você conta 11. backward. De trás para frente. Now where do you get? Onde você chega? Anyone can tell me? Alguém pode me dizer? 32 stations. A estação 32. So if you count backward from Canaan, Se você contar de volta de Canaã, so what do you get? o que você obtém? Wilderness of Zin. O deserto de Zin. That is Kadesh. Isso é Cádiz.
So you see, brothers, Então vocês veem, irmãos, if you count from Exodus, if you count from first station se você contar a partir da primeira estação forwards, para frente, when you come to the 11th station, quando você chega à 11ª estação, that's Sinai. isso é Sinai. When you count backward from Canaan, Quando você conta de trás para frente de Canaã, what do you o que get? você tem? Kadesh. Você tem Cádiz. So these two stations are most important. Então essas duas estações são as mais importantes. Now, you know very well about Sinai. Então você sabe muito bem a respeito do Sinai. That, of course, in Sinai, God has given law. Então no Sinai Deus deu a lei. Now, when you talk about law, Quando você fala a respeito da lei, it will bring one very important question. vai trazer uma pergunta muito importante. How can we be justified before God? Como nós podemos ser justificados diante de Deus? How can we be justified in the presence of God? Como nós podemos ser justificados na presença de Deus? Now we want to know Então agora nós queremos saber what kind of lesson we can learn que in tipo, that station. que tipo de lição nós podemos aprender naquela Of estação. course, for us, we have a firm answer. Então para nós temos uma resposta firme. We are justified by faith. Nós somos justificados pela fé. But more than that, Mas mais do que isso. when you reach Kadesh, Quando você chega em Cádiz, they were almost at the gate of Canaan. eles já estavam quase às portas de Canaã. From there, they can go north and reach Canaan. Dali eles podiam seguir norte e chegar em Canaã. And that's why they sent a spy to visit the land. Foi por isso que eles enviaram os espias para poder observar a terra. But you know the story of people of Israel. Mas você conhece a história do povo de They Israel. failed God terribly. Eles falharam para com Deus. From there, they Terrivelmente. wander in the wilderness. E dali eles começaram a vaguear no deserto. For 38 years. Por 38 anos. 38 years later, 38 anos mais tarde, they went back to Kadesh. eles voltaram para Cádiz. God never gave up Kadesh. Deus nunca desistiu de Cádiz. What is the meaning of Kadesh? Qual o significado de Cádiz? Means separation. Significa separação. Means holiness. Significa santidade. Now, if you want to meet God, Se você quiser se encontrar com Deus, we must be holy. nós temos que ser santos. Without holiness, we can never encounter Sem God. santidade nós não podemos ver a Deus. Now you are going to the land of Canaan. Agora você vai à terra de Canaã. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e here irmãs, you find a station is most important. aqui você vai encontrar a estação que é mais importante. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, even the first generation failed God. mesmo que a primeira geração tenha falhado para com God Deus, never lowered his standard. Deus nunca baixou seu padrão. If you want to reach to maturity, Se você quiser chegar à maturidade, sooner or later you will be brought to the place called Kadesh. cedo ou tarde você vai chegar àquele lugar chamado de Means Cádiz. separation. Separação. So, brothers, Então, irmãos, this is Kadesh. Isso é Cádiz. But you know the first generation did not reach there. Você sabe que a primeira geração não chegou lá. They fell and they died in the wilderness. Eles falharam e morreram no deserto. But God never lowered his standard. Mas Deus nunca baixou o seu padrão. If you want to reach Se maturity, você quiser chegar à maturidade, brothers and sisters, irmãos e irmãs, remember, lembre-se. now we know that that's really the will of God. Você sabe que isso verdadeiramente é a vontade de Because Deus. God is holy. Porque Deus é santo. That's why we should be holy. É por isso que nós devemos ser santos. So that station is again very crucial one. Então essa estação é muito crucial. But don't forget. Mas não se esqueça, Now, even when people fail God, mesmo quando as pessoas falharam para com Deus, God can work in their midst. Deus pode operar no seu meio. When younger generation was grown up, Quando a geração mais jovem crescer, then they were brought back to Kadesh again. então eles serão trazidos para Cádiz de novo. And from there, E dali, they will march on, eles vão prosseguir finally, Finalmente. toward Canaan. para chegar em Canaã. And finally enter into Canaan. E finalmente entrar em Canaã. So these two stations are very important. Então essas duas estações são muito importantes. So the station of Sinai Então a estação do Sinai remind us some very important lessons. nos faz lembrar de uma lição muito Important importante. principle. Um princípio muito importante. Justification by faith. Justificação pela fé. Our justification not by law. A nossa justificação não é pela lei. There is some lesson that if you study that part, Se você estudar essa parte, to the Jewish people, para o povo judeu, they only know law. eles só conhecem a lei. But from that from that station, Então daquela estação, if you study Bible carefully, se você estudar a Bíblia cuidadosamente, you will know você vai we saber are justified by faith. nós somos justificados pela fé. All is by grace. Tudo é pela graça. So that's important station. Essa é uma estação importante. But then when we study the station of Kadesh, Então quando você estuda a estação de Cádiz, then you discover você descobre, we are sanctified by faith. nós somos santificados pela fé. So, brothers and sisters, Então, irmãos e it irmãs, is a wonderful thing. é uma coisa maravilhosa. But that crisis, Mas essa crise, that turning point, esse ponto de virada, we have to go through. nós temos que passar. So I think this is very, very important. Eu acho que isso é muito importante. Heavenly way, like all the heavenly body
in the skies. O caminho celestial é como todos os corpos celestes. They move in an elliptical orbit. Ele se move numa órbita elíptica. For every elliptical orbit, Para cada órbita elíptica, you always have two focal points. você sempre tem 2 pontos focais. So, brothers, Então, irmãos, these 242 stations essas 42 estações reminds us that wonderful heavenly way in that wilderness. nos faz lembrar daquele caminho maravilhoso no deserto. But there are two focal stations, Mas tem 2 estações focais, Sinai Sinai and Kadesh. e Cádiz. And let us remember, E vamos nos lembrar, people of Israel fell terribly o povo de Israel falhou terrivelmente in Kadesh. em Cádiz. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we already justified by faith. nós já fomos justificados pela fé. So, thank God, Holy Spirit is in us. Então, graças a Deus, porque o Espírito Santo está em nós. So, if we obey Him, Se nós o obedecermos, Holy Spirit will produce the fruit of the Holy o Spirit. Espírito Santo vai produzir o fruto do Espírito So, Santo. brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, if you live out that justified life, se você viver dessa vida justificada, now justification by faith is our position. a justificação pela fé é a nossa posição. Sanctification by faith, that's our experience. Santificação pela fé é a nossa experiência. That's the fruit of our É o justification. fruto da nossa justificação. So, brothers, Então, irmãos, the world did not know whether you are justified. o mundo não sabe que você é justificado. So that's why in that wonderful book of James, É por isso que naquele livro maravilhoso de Tiago, Martin Luther didn't like that book Martim Lutero não gostava daquele livro, because he liked Galatians. porque ele gostava de Gálatas. Galatians is like a sword. Gálatas é como uma espada. He can fight with the sword, Ele podia lutar com uma espada, but he cannot fight with straw. mas ele não podia lutar com palha. That's why Martin Luther has a problem with that book of James. É por isso que Martim Lutero tinha um problema com a epístola de Tiago. He said this book is book of straw. Ele disse que aquela era uma epístola de palha. I cannot use it to fight the battle. Eu não posso usá-la para poder I want to batalhar. tell people justification by Eu faith. quero falar das pessoas sobre justificação pela fé. Then why in James we were told justification by works? Por que então em Tiago nos é dito justificação pelas obras? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, justification by faith justificação pela fé is your é position. a sua posição. But remember, Lembre-se, the world did not see it. o mundo não viu. The world did not have spiritual O eyes. mundo não tinha olhos espirituais. So remember, Lembre-se, Paul tells us justification by faith Paulo nos fala de justificação pela fé, in the presence of God. na presença de Deus. But we are justified by faith Mas nós somos justificados pela fé, in the presence of na God. presença de Deus. But how you are justified in the presence of this world? Mas como você é justificado na presença do mundo? By your work. Pelas suas obras. That's the book of James. Esse é o livro de Tiago. So you see, brothers, Então vocês veem, but irmãos, thank God, graças a Deus, is this your work? é a sua obra, Based on the work of the cross. mas é baseada na obra da cruz. And now Holy Spirit is working in you and in me. Agora o Espírito Santo está trabalhando em você e em mim. So in what to do and what to will. E no que fazemos e no que desejarmos. Now, whenever we want to do something, we want to will something. Toda vez que nós quisermos fazer ou desejar alguma coisa, It's all by the working of é God. tudo pela operação de Deus. So if you obey the Lord, Então se você obedecer ao Senhor, if you cooperate with Him, se você cooperar com Ele, then you know that. então você vai saber que, So then you know the fruit will come out. você sabe que o fruto vai vir. So the fruit of Então o justification fruto da justificação is é sanctification. santificação. So brothers and Então sisters, irmãos e irmãs, God never lowered that standard. Deus nunca baixou o seu padrão. So you have these two wonderful focal Então points você tem esses 2 pontos focais in importantes, these 42 stations. nessas 42 So estações. tonight, I think we can only give you some general features. Eu acho que essa noite nós podemos dar apenas essas características principais. So tomorrow, we will go one step further. Amanhã nós vamos dar um passo além. So let's pray. Vamos orar. Can you pray? Can you pray for me? Please. Dear Lord, we thank you so much for these words. Amado Senhor, nós te agradecemos por essas palavras. We pray that you will anoint these words in our heart. Nós pedimos que o Senhor possa realmente ungir essas palavras em nossos Make it corações. so real to every one of us, Que possa fazê-las tão reais a cada um de nós. especially many young people here. Especialmente para os muitos jovens que estão We aqui. thank you, Lord. Nós te agradecemos, Senhor. You have given us wonderful O words. Senhor tem nos dado essa palavra maravilhosa. You also present to us a wonderful picture Que o Senhor tem apresentado para nós um quadro maravilhoso. that we know how to follow Para que nós possamos saber como seguir in this great and terrible wilderness. nesse grande e terrível deserto. Thank you, Lord. Nós te agradecemos, Senhor. We pray that you will continue to speak to Nós us. oramos que o Senhor continue a falar conosco. In the name of our Lord Jesus, we No pray. nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Amen. Amém.
Eu só queria